Há tempos eu via pensando em como seria o fim de uma das experiências mais incríveis da minha vida, que foi a de amamentar o meu filho até os 2 anos de idade. E como, em sã consciência, romper esse ato tão forte de amor. E por quê? Hoje eu vou contar para vocês a minha história sobre a amamentação, que foi cheia de amor, de carinho, de respeito, mas também teve muita dúvida, sofrimento e, claro, vitórias. Mas antes de falar sobre o desmame, eu quero falar para vocês como tudo começou. Quero falar da preparação para os seios, da mamada das primeiras horas de vida do meu filho ainda no hospital. Vou falar sobre o colostro e o leite artificial. Então este é o primeiro vídeo da série sobre amamentação e desmame e eu peço a você que se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora para ficar sabendo dos próximos vídeos assim que eu publicar. E também compartilhe essa informação com alguém que você possa ajudar de alguma forma, levar alguma palavra, algum esclarecimento. E se gostou, por favor, não esqueça de dar o seu curtir, ok? Vem comigo? Então vamos lá! Eu comecei a preparar os seios para a amamentação aos 7 meses de gravidez. Naquela época eu peguei as dicas para um curso de gestantes online que eu produzi. E ela tinha me dito que a gente devia pegar 15 minutos de sol nos seios todos os dias e que eu também poderia passar aquela buchinha do banho na ponta do seio para poder fortalecer aquela pele. Na época eu falei, tá bom, é só isso que precisa? Então eu vou fazer. E comecei a fazer isso 2 meses antes do bebê nascer. E achei que estava tudo certo. Afinal, como eu ia saber que mais coisas deveriam ser feitas ou que nada disso deveria ser feito, a não ser o fato do meu obstetra ter comentado comigo. E ele concordou com essas dicas, então eu segui. O que de fato a gente não sabe é as reais dificuldades que a amamentação pode oferecer, principalmente no início. E eu não lembro de ter sido alertada com o tipo de parto que eu tinha escolhido, que era o parto natural. Inclusive eu fiz um vídeo documentário, um filme documentário sobre o parto, ele tem 20 minutos de duração e aqui na descrição do vídeo tem o link para você assistir. Mas sabe que após as 20 horas de trabalho de parto, até a hora que meu filho nasceu, os meus seios, gente, continuavam os mesmos. Eu sempre tive seios pequenos e eles não cresceram durante a gravidez. A única coisa que tinha, assim, de diferente era a cor. Realmente, ele ficou bem mais escuro e não foi só lá, não. Na verdade, vocês sabem, né? As grávidas aí que estão me assistindo sabem que várias partes do corpo ficam mais escuras nessa época devido aos hormônios. Bom, aí meu filho nasceu, veio direto para o meu peito e já começou a mamar. E esse movimento dele fazer essa sucção no peito ajuda o útero a contrair e a voltar ao tamanho normal. Também super importante para a saída da placenta. Então eu comecei ali, na verdade eu já tinha estudado sobre isso, mas eu sabia já que a amamentação nesses primeiros minutos de vida do bebê e da nova mãe, ela é super importante por diversos motivos. Logo que o bebê suga, ele estimula 2 hormônios. A prolactina, que faz com que haja a informação de produção de leite, e um outro hormônio que se chama ocitocina. A ocitocina é o hormônio que vai fazer as glândulas mamárias se contraírem e ejetar o leite. Mas ele também tem a ação da volta do útero ao tamanho normal mais rapidamente. Ele também contrai o útero. É a ocitocina o hormônio que ajuda a volta do útero ao tamanho normal. Isto independe de o parto ter sido um parto via vaginal ou um parto via abdominal, um parto normal ou um parto cesariana. Dos 2 jeitos, essa liberação vai acontecer. Por isso, independente da via de parto, é fundamental que desde a sala de parto esse bebê já seja estimulado a amamentar. Então ele diminui a chance de otites, de infecções gastrointestinais, de alergias, de intolerâncias alimentares. Então o leite materno é completo nessa fase. Inclusive para bebês que são afastados de suas mães no começo, então se o bebê tem alguma intercorrência, ou um parto prematuro, ou um bebê que nasceu com alguma síndrome que impeça ele de ficar com a mãe logo após o parto, que ele precise ir para uma UTI, para uma unidade de tratamento intensivo, essa mãe deve ser incentivada a ordenhar e a oferecer o leite dela para o bebê. Meu filho, João Joaquim, ou JJ para os que mais nos conhecem, ele nasceu com um pequeno probleminha na respiração. Então ele teve que ficar na UTI por uns 30 minutos e aí depois voltou e já foi colocado de novo direto no meu peito.
A doula estava ali acompanhando tudo, ensinando como eu deveria oferecer o peito da maneira correta. E eu lembro da boquinha dele ali no meu peito fazendo cócegas e eu pensava, gente, será que ele sabe o que está fazendo, né? Eu sentia, a sensação que eu tinha é que ele sabia que ali era o melhor lugar que ele poderia estar e que aprender a mamar era só uma questão de tempo. O estômago do bebê, ele vai aumentando de volume de acordo com o tempo. No primeiro dia de vida, cabe por mamada no estômago do bebê 5 ml. Isso é uma colher de chá. Então, o volume de leite necessário para aquele primeiro momento não é um volume muito grande. Isso vai aumentando com o tempo. O bebê nasce com uma reserva para 2 dias. Quando começa a produção do leite, inicialmente, antes de aparecer o leite maduro ou leite intermediário, aparece o colostro. O colostro é um tipo de leite diferente, que tem um volume diferente, uma concentração diferente, é mais rico em anticorpos, é mais rico em bifidobactérias, é mais rico em alguns outros nutrientes e são o suficiente para aquele bebê daquele momento. Apesar de todos os cuidados com a amamentação, eu sabia que algumas coisas no hospital poderiam ser feitas e que não eram de fato necessárias, como por exemplo, dar o leite artificial. Eu havia passado numa consulta com o pediatra dias antes do meu filho nascer, justamente porque eu sabia que eu precisava me informar de tudo o que poderia acontecer lá no hospital e como lidar com essas situações. Porque quando a gente se empodera, fica muito mais fácil lidar com a situação, né? Infelizmente, a gente não consegue identificar por que razão existe tanta oferta de fórmula infantil nas maternidades sem que haja necessidade. Ah, mas a criança está com hipoglicemia. Dá mais leite materno. É só chegar essa criança e colocá-la em alojamento conjunto. No hospital nós nos sentimos amparadas, porque tem toda uma equipe preparada para lidar com aquela situação tão nova pra gente. Para eles não, mas pra gente é super nova. E eu tinha a doula, que no meu caso foi uma profissional maravilhosa, que eu super recomendo. Mas gente, assim, a minha dica é, ponha no seu planejamento enquanto grávida, uma assessoria materna, um médico especialista, uma fonoaudióloga, tenha pessoas realmente capacitadas para te ajudar nesse período inicial. Porque a pega errada, por exemplo, pode arrancar um pedaço do bico do teu seio. E amamentar nestas circunstâncias é de um sofrimento tão grande. Eu já amamentei chorando muito. Também já amamentei sorrindo muito. Depende de como você se prepara, depende de uma série de fatores. Então, eu sinceramente, eu saí do hospital super segura de que tudo ia dar certo. E deu mesmo, mas foi só até um período. Porque depois eu vou contar no próximo vídeo quais foram todas as dificuldades que eu tive na amamentação e como eu consegui resolver cada uma delas e passar aí por esse período difícil e depois viver as glórias da amamentação. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe ele, leve essa mensagem para quem está precisando dessa informação, para as gravidinhas, para as recém-mamães. E se você ainda não se inscreveu no canal, vá lá se inscrever para você ficar sabendo do próximo vídeo assim que eu publicar. E claro, se você tiver dúvidas, perguntas, pode deixar aqui no comentário que eu prometo que vou responder, tá bom? Eu te vejo no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.